Olá pessoal, meu nome é Tairo, eu sou um dos monitores de Química Geral da ECT e estarei com vocês na questão 5.56 do livro do Brown, 13ª edição. Ela nos fala sobre quando uma amostra de 4,25 gramas de nitrato de amônia é dissolvida em 60 gramas de água em um calorímetro de copo de isopor, a temperatura cai de 22 para 16,9 graus Celsius. Calcule a variação de entalpia em kJ por mol de nitrato de amônia para o processo de solução apresentado aqui, e nos pede para considerar que o calor específico da solução é igual ao da água pura, certo? Na letra B, ele nos pede para dizer se esse processo é endotérmico ou exotérmico, certo? Vamos aqui trabalhar a partir dessa equação, certo? E também a partir dos dados fornecidos pelo problema. Okay? Quando você lê uma questão, é importante que você note os dados necessários para resolvê-la. Temos aqui 4,25 gramas de nitrato de amônia, certo? E a variação de temperatura, a temperatura inicial e a temperatura final. Okay? A partir daí e da massa tanto do soluto como do solvente, é possível fazer dessa forma o primeiro passo. O primeiro passo para calcular a variação de entalpia é ver a quantidade de calor que a reação liberou ou absorveu, certo? Usando que todo o calor liberado pela reação é consumido ou adquirido pela solução e vice-versa, de forma que a soma desses calores da reação com a da solução é igual a zero. E temos a fórmula que o calor da solução vai ser a massa dela, o calor específico dela e a variação de temperatura. Voltando para a questão, temos que a massa da solução ela pode ser encontrada, visto que é a soma da massa do soluto com a massa do solvente, certo? Também vemos a variação de temperatura de 22 para 16,9 e também temos o calor específico, que ele nos pede para considerar que é igual ao da água pura. Podemos fazer então o primeiro passo. Como o calor liberado pela reação é consumido pela solução, ok? Eu farei que o calor da reação vai ser igual a menos o calor da solução, certo? Como eu tenho essa fórmula para o calor da solução, colocarei ela aqui. Calor da reação vai ser igual a menos a massa da solução, o calor específico da solução e a variação de temperatura. Eu tenho que o calor da reação vai ser igual a menos a massa da solução, que neste caso é 60, como vocês podem ver, mais os 4,25, que serão 64,25 gramas. Temos o calor específico da água, que para essa questão eu considerarei 4,18. Em alguns casos, você considera a terceira casa decimal, certo? Joules por grama, grau Celsius, e multiplicaremos pela variação de temperatura. Vamos observar, a temperatura final é esta daqui e a temperatura inicial é esta. A variação de temperatura vai ser a temperatura final, que é 16,9, menos a temperatura inicial, que é 22, certo? 22 graus Celsius, ok? Prosseguindo, temos que o calor da reação vai ser igual a menos, ok? Vamos pegar nossa amiga calculadora, 64,25 vezes 4
0,18, certo? E agora a variação de temperatura. Eu abro o parênteses, certo? 16,9 menos 22. Fecho parênteses e o resultado deu menos 1.369,68 o que? Joules. Menos 1.300, vamos escrever, menos 1.370 aproximadamente, ok? Joules. Transformando para quilojoule, é necessário dividir essa quantidade por 1000, certo? Consideramos também que muito cuidado para não confundir os sinais, certo? Como eu adicionei o sinal de menos aqui e a variação de temperatura é negativa, certo? O resultado que você colocou aqui deve ser substituído aqui, ok? Então fica menos, nesse caso, menos, ok? Então ficará menos com menos, mais 1,37 kJ. Ok? E terminamos assim o primeiro passo. O segundo passo é o cálculo da massa molar. Não deve ser dificuldade, visto que vocês já viram estequiometria. A massa molar do nitrato de amônia vai ser igual a massa molar do nitrogênio, certo? Do nitrogênio mais 4 vezes a massa molar do hidrogênio, mais, como eu tenho outro hidrogênio aqui, eu vou multiplicar este lado por 2, certo? Depois eu somo com 3 vezes a massa molar do oxigênio, certo? A massa molar do nitrogênio é 14. Hidrogênio é 1. Oxigênio, 16. Vamos pedir a ajuda da nossa amiga calculadora. Podemos fazer o cálculo também com a mente. Vai ficar 2 vezes 14, 28, mais 4 vezes 1, mais 3 vezes 16, ok? Nada muito complicado, dando 80. Nesse caso, dará 80 gramas por mol. Temos então a massa molar do nitrato de amônia. Vamos então para o próximo passo, que é o cálculo da quantidade de matéria dos reagentes, certo? Temos então, a questão nos diz que eu tenho, vamos observar de novo a questão, 4,25 gramas de nitrato de amônia. Se, vamos colocar aqui, eu tenho um fator de conversão no estilo do que foi falado na videoaula sobre fatores de conversão, relacionando que 80 gramas de nitrato de amônia corresponde a 1 mol de nitrato de amônia. Eu poderei relacionar a quantidade que eu tenho em gramas com a quantidade que eu tenho em mols, certo? Vamos lá. Se eu tenho 4,25 gramas, que é a unidade dada, eu tenho que converter algo em gramas para mol. Eu tenho que 80 gramas
equivale a 1 mol dessa substância. Vamos pegar a calculadora. Okay. Como eu já tenho 80 gramas, eu usarei esse resultado com esta tecla aqui, que nos informa o resultado da resposta do cálculo anterior, certo? Vai ter ser 4,25 dividido por essa. Vamos ler aqui o resultado. Deu 0,053 aproximadamente mols de NH4NO3. Prosseguindo, temos o cálculo do ΔH em kJ por mol, ok? Que constitui o nosso quarto passo. Se, olhando um pouquinho mais, eu obtive a 1,37 kJ, ok? Eu dividirei essa quantidade, 1,37 kJ, pela quantidade de matéria. Dessa forma, eu já obterei o resultado desejado. Vai ser igual a, vamos pegar a calculadora, 1,37 dividido pela resposta passada. Temos um resultado de 25,79 aproximadamente, certo? Eu arredondei esta casa decimal, visto que o número anterior a ela é maior do que 5, maior ou igual, para ser exato. Temos então a unidade, que continua, já que eu não fiz nenhum tratamento por fator de conversão e análise dimensional, kJ por mol. Vamos então ao quinto passo. O quinto passo é a análise do sinal para determinar se a reação é endotérmica ou exotérmica. Vemos aqui que para essa reação nós temos o sinal de mais. Só relembrando que se eu tenho aqui o meu sistema e aqui a minha vizinhança, o calor e também o trabalho que entram tem sinal positivo. Já tudo que sai, tanto o calor ou o trabalho, tem sinal negativo quando sai. Observando aqui, vemos esse sinal de positivo. Então, para a resposta da letra B, temos que o calor está entrando no sistema fornecido pela vizinhança. Então, a reação em questão é endotérmica, visto que absorve calor. Dessa forma, terminamos a nossa questão 5.56 do livro do Brown. Eu colocarei aqui os passos em ordem para você ver como evoluímos durante a resolução dessa questão. O primeiro passo foi o cálculo do calor da reação. Seguimos para relacionar ele com a quantidade em mols. Entretanto, para conseguir essa quantidade em mols, precisamos calcular antes a massa molar que realizamos. Então,
vamos colocar aqui os passos em ordem. Temos o primeiro passo, que foi o cálculo do calor de reação, a massa molar necessária para o terceiro passo, que é a quantidade de matéria dos reagentes, para o quarto passo, que utilizamos o valor do primeiro, que é o calor, dividido pela quantidade de matéria dada pelo terceiro passo. Terminamos a letra A, e a letra B, em parte, ela nos pergunta se a reação é exotérmica ou endotérmica. Nós poderíamos ter respondido a letra B muito mais cedo no nosso cálculo, apenas observando o sinal deste calor aqui, da reação, que é positivo. Eu irei recomendar também para vocês uma questão relacionada também com o próximo laboratório de termoquímica, certo? É uma sugestão para vocês fazerem, não significa que o laboratório é esta questão, apenas que ela será um auxílio para que você compreenda melhor o que está acontecendo lá. E é a questão 5.55, anterior a 5.56 que fizemos. Quando uma amostra de 6,50 gramas de hidróxido de sódio sólido é dissolvido em 100 gramas de água em um calorímetro de copo de isopor, como o referido na questão anterior, a temperatura sobe de 21,6 para 37,8 graus Celsius. Calcule a quantidade de calor em kJ liberada na reação. Ok? O procedimento é muito parecido com o que realizamos. Na B, utilizando o resultado do item A, calcule o ΔH em kJ por mol de hidróxido de sódio para o processo da solução. E depois, considere que o calor específico da solução seja igual à da água. Certo? Então, pessoal, eu ficarei por aqui. Eu desejo para vocês ótimos estudos. Não se esqueçam de estudar, dar aquele joinha, comentar, se inscrever e curtir. Nos vemos na próxima. Muito obrigado. Tchau.